todos, estamos aqui mais novamente no nosso ciclo de palestras de saúde digital, no bloco 8, a respeito de doenças abdominais. Estamos aqui com o professor Miguel Ângelo, muito felizes. O professor Miguel Ângelo vai falar um pouquinho para nós como reconhecer, como manejar precocemente as doenças do refluxo esofagástricos, né? E gostaria muito emocionada, falar do meu amigo, que é um pouco mais velho do que eu, né, que sempre foi um cientista, um pesquisador, um excelente ser humano. Então, a gente fica emocionada de rever esses amigos, né, e gostaria também de falar que o nosso professor Dr. Miguel Ângelo é um associado da FAMED, UFC, chefe da unidade de gastroenterologia e cirurgia digestiva do Hospital Universitário ABC. Ele faz parte também do departamento, né, professor? Ele pode se apresentar melhor, e então a gente passa a palavra aqui diretamente ao professor, sem mais delongas. Sala de aula sua. Bom, Sheila, obrigado. Fazia tempo que eu não lhe via pessoalmente, né, mas sempre tem informações. É um prazer estar aqui, contribuindo com esse projeto de vocês, que eu acho muito importante, viu? Eu agradeço o convite e espero trazer alguma contribuição. Bom, nos próximos minutos, nós vamos falar um pouco da doença do refluxo gastroesofágico, os seus aspectos clínicos principais, formas de reconhecer, de diagnosticar a doença e como tratar. Nós vamos finalizar com várias perguntas. Os últimos diapositivos serão de perguntas que compõem o corpo do Consenso Brasileiro de Doença do Refluxo Gastroesofágico, que vai ser lançado no final deste mês, novembro, na SBAD, Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, no Rio de Janeiro. Muito bem. Então, começando do começo. Parece simples, mas é importante se ater para este conceito de doença do refluxo gastroesofágico. O conceito é o seguinte: esta doença ocorre quando o refluxo gastroesofágico causa sintomas incomodativos, lesão da mucosa esofágica ou ambas as coisas. Isso parece óbvio, mas a questão é que existem outras situações que causam sintomas semelhantes e esses sintomas não decorrem de refluxo. Os sintomas esofágicos da doença do refluxo gastroesofágico são estes aí: pirose, regurgitação, dor torácica. Os dois primeiros são considerados sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico. Pirose, que é uma sensação, um desconforto, tipicamente em queimação no reto externo, geralmente associada à ingestão alimentar. Regurgitação é uma sensação de líquido alimento voltando do estômago em direção à boca, sem a sensação de náusea. Bom, dor torácica, então é dor no reto externo. Às vezes essa dor simula a dor tipo angina. Muito bem. Existem várias outras manifestações extraesofágicas da doença do refluxo, muitas, inclusive, de questionável valor associativo com a doença, mas eu vou citar algumas: rouquidão, tosse, os sintomas de rouquidão e tosse, asma. Estas, pelo menos em alguns casos, têm uma associação mais nítida. Existem muitas outras possíveis associações: fibrose pulmonar, sinusite de repetição, faringite, otite média recorrente, apneia do sono. Mas, enfatizando novamente, estas associações extraesofágicas, as manifestações extraesofágicas, elas são questionáveis muitas vezes. E sempre quando for abordar um paciente com manifestações extraesofágicas de uma possível doença do refluxo, é fundamental, primeiro, abordar aquele órgão original. Então, se uma pessoa tem fibrose pulmonar, você não vai pensar em doença do refluxo, você vai pensar na doença pulmonar e no pulmão. Depois é que vai pensar no esôfago. Da mesma forma, de forma mais crítica, se uma pessoa tem dor no peito, você não vai pensar em esôfago, você vai pensar em coração. Bom, existem o que nós chamamos de fenótipos da doença do refluxo, que são manifestações diferentes. Estes são os mais típicos.
Nesses fenótipos se incluem, inclusive, os dois últimos, doenças que não são exatamente doenças do refluxo, mas estão incluídas nessa categoria de fenótipos. Os dois primeiros fenótipos, doença do refluxo com erosões ou doença do refluxo erosiva, e doença do refluxo sem erosões ou doença do refluxo não erosiva, esses dois fenótipos são, de fato, doença do refluxo, que é caracterizada por uma exposição ácida aumentada do esôfago. Os dois últimos fenótipos, a hipersensibilidade ao refluxo e a pirose funcional, a exposição ácida do esôfago é normal. Quando se mede esta exposição, nós vamos ver daqui a pouco como é que se mede isso. Essas últimas duas doenças, que são fenótipos da doença do refluxo, elas são doenças funcionais, onde outros aspectos de hipersensibilidade visceral ou fatores psicossociais costumam desempenhar um fator importante na manifestação, na modulação da doença. É muito variável a prevalência de doença do refluxo no mundo. No Ocidente costuma ser maior do que no Oriente, talvez por questões dietéticas, mas é uma doença comum. Aí a gente apresenta uma média dessa prevalência de sintomas decorrentes de doença do refluxo. Esse diapositivo é um pouco complexo, mas não tanto. Eu vou simplificar, mas é um conceito importante. Primeiro, nesse gráfico de pizza, a área azul corresponde a pessoas com sintomas de doença do refluxo, certo? Mas sem esofagite, sem erosão no esôfago. Esofagite mesmo só existe quando tem erosão no esôfago, vista na endoscopia. Veja que a maioria das pessoas com sintomas de doença do refluxo não tem alteração endoscópica. Este é um conceito importante. Isso é muito importante. Significa que se a pessoa tem sintomas de doença do refluxo e uma endoscopia normal ou inespecífica, sem esofagite, isto não exclui a doença do refluxo. No gráfico à direita, simplesmente nos diz que, na parte da esquerda, onde tem escrito esofagite, que são pessoas que têm esofagite bem definida na endoscopia e a resposta terapêutica completa à pirose, com bloqueio da secreção ácida, é muito boa, na maioria dos estudos. Aqui à direita, estas pessoas não têm esofagite, mas têm uma exposição ácida aumentada do esôfago, medida por pH-metria, que vamos ver daqui a pouco. Estas pessoas também têm uma resposta terapêutica muito boa no que diz respeito à melhora completa da pirose. Quando você não tem sintomas de pirose, por exemplo, né? De pirose, mas não tem nem esofagite, nem exposição ácida aumentada, a resposta terapêutica da pirose não é boa. Provavelmente porque aí, nesse grupo do meio, estão incluídos os pacientes com sintomas funcionais, aqueles fenótipos que eu falei há pouco, de hipersensibilidade ao refluxo e de pirose funcional. Resumindo, este diapositivo que é aparentemente complexo, mas ele traz duas grandes informações. Uma, a maioria das pessoas que têm doença do refluxo não tem esofagite. Esofagite não significa doença do refluxo. E a resposta terapêutica é bem melhor quando a pessoa tem esofagite bem definida ou quando tem uma exposição ácida patológica do esôfago. Isso que nós ressaltamos aqui. A pirose ela ocorre em manifestações distintas da doença do refluxo propriamente, nos fenótipos funcionais, e frequentemente a endoscopia da pessoa com doença do refluxo não vem com esofagite. Bom, eu vou comentar sobre esse conceito de hérnia de hiato, porque a hérnia de hiato, muito tempo atrás, ela era quase sinônimo de doença do refluxo. Bom, a hérnia de hiato é uma ruptura da junção esofogástrica, que você vê uma junção esofogástrica normal, com o esfíncter inferior do esôfago, o diafragma crural. Na hérnia de hiato, por frouxidão das estruturas que sustentam esôfago distal e estômago em posição, parte do estômago migra para o tórax,
o esfíncter esofágico inferior sobe para cá, o diafragma plural fica aqui, ele é mais aberto, e esta parte aqui é a hérnia de hiato. Um conceito importante é que hérnia de hiato pequena, de 2 centímetros, não tem valor clínico. Você não deve hipervalorizar uma hérnia de hiato de 2 centímetros. Hérnia de hiato importantes são aquelas que têm mais de 3 centímetros. E certamente a que tem 5 centímetros. Bom, outra forma de visualizar, as duas formas de visualizar uma hernia de hiato são por um esofagograma, nós observamos aqui uma hernia de hiato menor e uma hernia de hiato maior, ou por endoscopia, a mucosa esofágica termina aqui, isso aqui é estômago, essa constricção aqui é uma constricção decorrente do diafragma plural, esta parte mais avermelhada, então, é o estômago herniado, é uma hernia de hiato. Nós vamos comentar um pouco agora sobre o diagnóstico complementar da doença do refluxo. Ele se baseia em alguns exames. No adulto, esse comentário é com relação ao adulto. Na criança se usa os mesmos métodos, mas se inverte a sequência. A gente se baseia na endoscopia, na resposta terapêutica ao bloqueio da secreção ácida, tipicamente com IBPs, inibidores da bomba de prótons, e na monitorização do refluxo. Nós vamos ver essas 3 questões logo a seguir. A manometria esofágica e a histologia, elas não são úteis para o diagnóstico da doença do refluxo, mas sim para afastar outras condições. É raro, mas eventualmente um distúrbio motor intenso do esôfago, como a calásia. A calásia vem com regurgitação algumas vezes. Pode ser confundida com doença do refluxo. A manometria afasta então a calásia. A histologia vai afastar um outro tipo de esofagite, que hoje está cada vez ficando mais comum, cujos sintomas se sobrepõem muito com a doença do refluxo. É uma esofagite com componente imunológico importante, e eu me refiro à esofagite eosinofílica, caracterizada por infiltrado de eosinófilos no esôfago, na mucosa esofágica. Então, esse diagnóstico só é possível com biópsias endoscópicas avaliadas por histologia. Muito bem, então vamos ver outros aspectos. A endoscopia, ela define quando a doença do refluxo, quando tem erosões significantes. A classificação de esofagite, de refluxo, mais usada é a chamada classificação de Los Angeles. Ela é classificada em 4 graus. O grau A é uma erosão minúscula, menor que 5 centímetros, e esta esofagite é muito inespecífica. Ela, isoladamente, não permite o diagnóstico de doença do refluxo. As esofagites mais intensas, grau C ou D, por si só, definem doença do refluxo, assim como a presença de esôfago de Barrett ou estenose péptica. A esofagite de grau B, bem recentemente, também foi incluída como definitiva do diagnóstico de doença do refluxo quando associada a sintomas típicos. Então, a endoscopia só define o diagnóstico de doença do refluxo quando você tem pelo menos esofagite grau B, certo? Então B, C ou D, e no caso de grau B, quando se associa também sintomas típicos. Isso é importante. E é importante saber, então, que a esofagite de grau A, mesmo que tenha escrito lá no laudo da endoscopia, esofagite e refluxo grau A, isso não define o diagnóstico de doença do refluxo. Essa definição é importante quando você vai sugerir uma terapia mais intensa. Essa terapia mais intensa são 2. Vamos ver logo adiante. Uma cirurgia para doença do refluxo ou uso contínuo, prolongado, de inibidores da secreção ácida. Bom, rapidamente eu vou mostrar aqui o conceito de monitorização do refluxo, que é feita por uma técnica de medida do pH do esôfago ou medida da impedância intraluminal do esôfago. Então, o teste de impedância pH-metria faz isso. É um teste ambulatorial, onde se mede a impedância intraluminal do esôfago e o pH do esôfago durante 24 horas. A pH-metria apenas, quando se mede apenas o pH, é mais disponível e é o teste mais padrão. Então, veja que
no esôfago distal há um transdutor de pH, que toda vez que tem um refluxo ácido, tem uma queda de pH. Então você monitora o pH do esôfago distal, que geralmente corresponde a um refluxo, exceto se a pessoa estiver se alimentando com refeições ácidas. A impedância mede a resistência elétrica nesses pontos ao longo do corpo esofágico. Na verdade, mede a impedância elétrica intraluminal do esôfago. Então, se você, por exemplo, tem um líquido que sobe aqui, esse líquido tem componentes iônicos e a impedância elétrica cai. Cai quando toca aqui, depois esse líquido sobe para cá, aí cai aqui, depois cai aqui, vai caindo. É o que nós podemos observar aqui. Nesse canal distal, o líquido veio, caiu a impedância. E esse canal mais proximal, o líquido veio, caiu a impedância. Então, nós temos uma direção de trânsito desse líquido da parte distal para a parte proximal, da parte distal para a parte proximal. Isso é refluxo. Então, isso é impedância. A vantagem da impedância é que ela mede não apenas refluxo ácido, como a pH-metria, mede todo tipo de refluxo, ácido, não ácido, inclusive eructações. Existem doenças de comportamento onde a pessoa eructa muito, de forma anormal, por um distúrbio de comportamento que às vezes se confunde com refluxo. Isso pode ser diagnosticado com esse exame de impedância e pH-metria. Bom, um traçado de pH-metria, onde estamos medindo apenas o pH do esôfago, temos várias quedas de pH aqui. A gente considera refluxo quando essa queda cai abaixo de 4. Esse é um traçado normal. Definimos como o critério, a métrica da pH-metria principal, existem várias métricas, mas a principal é o tempo que o pH do esôfago ficou abaixo de 4. O software calcula cada tempinho desse e faz uma relação em relação ao tempo total. Se esse tempo é abaixo de 4, 4,2, definitivamente este exame é normal. Quando é acima de 6%, definitivamente é anormal. Quando é entre 4% e 6%, é uma zona cinza que nós chamamos, e aí a pessoa pode ter ou não doença do refluxo. Então, abaixo de 4, definitivamente normal, acima de 6, definitivamente anormal. Este é um traçado nitidamente patológico. A pessoa tem múltiplos episódios de refluxo, muitos prolongados, inclusive durante o decúbito noturno. Então, este é um exame de pH-metria, de monitorização do pH esofágico, nitidamente patológico. Nós temos aqui um traçado de impedância, temos aqui uma queda de pH e aqui a impedância, onde temos aqui uma queda da impedância no sentido distal para o sentido proximal. Então, isso aqui é um refluxo ácido, porque junto com esse evento de impedância, houve queda do pH. Então, um refluxo ácido. Neste caso aqui, há um evento de impedância no sentido distal para o sentido proximal, mas não houve queda do pH. Então, isto é o que nós chamamos de refluxo não ácido. Muito bem. Falamos, então, até o momento, sobre o diagnóstico endoscópico e diagnóstico por monitorização do refluxo, tanto ácido quanto não ácido, e como é que se faz isso para o diagnóstico da doença do refluxo. Nesse diapositivo, no seguinte, um breve comentário sobre o papel do teste terapêutico com inibidor de bomba de prótons no diagnóstico. E assim, infelizmente, a precisão do teste terapêutico para o diagnóstico não é boa. Como nós observamos aqui, nós temos vários sintomas e nós podemos observar que a resposta terapêutica ao IBP, inibidor de bomba de prótons, ocorre de forma relativamente boa, exceto para poucos casos, poucos sintomas, tanto para quem não tem doença do refluxo, quanto para quem tem doença do refluxo. Então, você não consegue diferenciar, no caso aqui, em quem tem pirose, só pela resposta, se essa pessoa de fato tem doença do refluxo. Esse grupo aqui não tinha doença do refluxo e respondeu ao IBP. Desta forma, a sensibilidade e a especificidade do teste terapêutico para o diagnóstico da doença do refluxo é muito ruim. E ele não pode ser usado como método de diagnóstico.
vamos ver adiante que a gente pode usar, pode tentar uma terapia inicial sem ter um diagnóstico definitivo. Mas você tem que saber que se a pessoa respondeu essa sua terapia inicial sem diagnóstico definitivo, isso não significa que de fato é a doença do refluxo. Bom, nesse pequeno diapositivo, apenas para definir de forma melhor aqueles fenótipos funcionais da doença do refluxo. Para definir esses fenótipos funcionais, se exige, e aí isso vai exigir uma avaliação mais especializada, se exige a monitorização do refluxo, por pH-metria, geralmente, tá? Quando a exposição ácida é anormal, nós temos doença do refluxo. No caso aqui, sem esofagite. Se for anormal, exposição ácida aumentada, doença do refluxo. Quando a exposição ácida é normal, nós podemos ter outros diagnósticos. Se for normal, mas aquele pouco refluxo que a pessoa tem se associa com sintomas, se associa temporalmente com sintomas, nós chamamos isso de hipersensibilidade ao refluxo. Quando a exposição ácida é normal, e além disso, não há associação nenhuma entre sintomas durante aquelas 24 horas de estudo, sintomas e os poucos refluxos, que chamamos de refluxo fisiológico, nós temos diagnósticos alternativos, geralmente pirose funcional. Existem outros diagnósticos que podem se confundir com refluxo, mas aqui eu me refiro mais à pirose funcional. Nós temos dor torácica, ruminação, sino-ruminação, eructação subesofágica e até esofagite eosinofílica, que podem compor essa parcela de pacientes com exposição ácida normal e sem relação de sintomas com refluxo. Bom, na abordagem desse paciente com doença do refluxo, na abordagem inicial, a gente nem sempre precisa ter uma definição diagnóstica. Se a pessoa não tem sinais de alarme, então isso é crítico em medicina. O médico, no seu papel de diagnosticar, ele não pode deixar passar despercebido sinais de alarme. Quando há sinais de alarme, isso exige um cuidado maior, uma investigação mais detalhada. Então, quando não há sinais de alarme, então, nesse quadro vermelho, eu descrevo alguns sinais de alarme, tá? Que vai aqui de vômitos, passando por disfagia, perda de peso, massa abdominal. Se não há sinais de alarme, você pode, mesmo sem ter uma definição, numa pessoa jovem, você pode iniciar um tratamento empírico, tá? Com IBP uma vez ao dia por 2 meses. Se não melhora, você pode tentar melhorar o horário. Às vezes a pessoa não está tomando no horário mais adequado, que o horário mais eficiente é de manhã cedo em jejum, 1 hora, aproximadamente, meia hora, 1 hora antes do café da manhã, e melhorar a adesão. Às vezes a pessoa esquece, não está tomando o remédio direito. Bom, se mesmo assim não melhora, você pode duplicar a dose. Essa duplicação é melhor que seja um comprimido de manhã e outro à noite, antes do café da manhã e antes do jantar. Você pode também, eventualmente, simplesmente mudar o IBP. Não há uma regra qual IBP você vai mudar. O bom senso diz que você deve começar com um IBP de custo menor, não mais o mais recente, e se precisar mudar, é que você vai mudando para IBPs de custos mais elevados, geralmente os mais recentes, tá? Bom, claro que se não melhorar com isso, aí é necessário uma investigação num ambiente mais especializado, tá? Claro, essa investigação também deve ocorrer inicialmente não é permitido terapia empírica com sinais de alarme. A investigação inicial é endoscopia digestiva alta, podendo, se necessário, monitorização do refluxo ou manometria. Eu vou apresentar aqui 3 modelos de casos clínicos, não são casos em si, mas são modelos que cobrem praticamente todos os casos de doença do refluxo. Então, quase todos os casos, eles se enquadram em um desses 3 modelos. Primeiro é o paciente que apresenta sintomas típicos, pirose ou regurgitação, um paciente com menos de 45 anos de idade, com pouco tempo de sintomas, sem sinais de alarme. Os sintomas são tipicamente desencadeados por alimentos, certo? Neste paciente, você pode começar um tratamento empírico.
E, eventualmente, depois, ele pode vir a ter necessidade de endoscopia. Ele vai acabar tendo necessidade de endoscopia em algum momento. Certo? Mas tudo bem, você pode começar uma terapia empírica nesses tipo caso 1. No paciente tipo caso 2, com sintomas típicos, mas com mais de 45 anos de idade, ou muito tempo de sintomas, ou com sinais de alarme, não. Aqui você não pode começar uma terapia empírica. Certo? Então, nesses casos, se indica a endoscopia antes do tratamento. E o motivo é simples. O motivo principal não é nem diagnosticar, como nós vimos, a endoscopia não é um exame bom para a doença do refluxo, mas é um exame excelente para complicações de doença do refluxo ou outras doenças. Então, você pode ter pacientes com sintomas dispépticos aqui e uma neoplasia, ou outra doença. Então, nesses casos, mais de 45 anos de idade, muito tempo de sintomas, muito tempo é o seguinte, geralmente, para se ter complicações de doença do refluxo, a pessoa precisa ter essa doença por pelo menos 10 anos, ou com sinais de alarme. Então, nesses casos, endoscopia, pessoal, endoscopia. E o terceiro tipo de caso são os pacientes com sintomas extraesofágicos. Bom, estes sintomas extraesofágicos, como, por exemplo, rouquidão ou dor torácica, não dá para diagnosticar apenas pelos sintomas. Certo? Então, você precisa fazer a investigação complementar nesses casos, que começa, no caso do adulto, com endoscopia. Depois, se a endoscopia não confirmar o diagnóstico, pode ser feita uma pH-metria. A pH-metria nunca se faz antes da endoscopia, exceto em criança. Já que endoscopia em criança exige anestesia geral, então é mais complexo, então frequentemente o pediatra faz uma pH-metria antes da endoscopia. Bom, só chamando a atenção, aqui eu estou falando de doença do refluxo, mas se você se depara com um paciente na porta de entrada do serviço de saúde, com asma, dor torácica, tosse, rouquidão, você não pode achar que isso é doença do refluxo de cara. E não pode sair pedindo a avaliação da doença do refluxo. Esses pacientes precisam avaliar a sua laringe, o seu pulmão, o seu coração, antes de se investigar a doença do refluxo. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Muito bem, então, a esofagite grau A não define doença do refluxo. A pH-metria, ela pode ser normal em muitos casos também, tá? Não tinha citado isso, mas pelo menos 10% das vezes a pH-metria é normal. Então, ela não é um exame, assim, que a gente pode chamar que é um padrão ouro. A gente pode dizer que a pH-metria é um padrão platina, mas ouro nem tanto. O teste terapêutico é impreciso, você não pode se fundamentar nele para o diagnóstico. E a endoscopia é fundamental em pacientes com mais de 45 anos de idade, com sinais de alarme ou com duração do quadro clínico há muitos anos. Isso com a intenção primária de se afastar complicações ou outras doenças, mesmo que não defina o diagnóstico. Bom, com relação ao tratamento da doença do refluxo, nós temos vários pontos. As modificações de estilo de vida continuam sendo algo que a gente sempre recomenda, elas podem melhorar e podem ser suficientes para manter o paciente estável, com poucos sintomas, aquele paciente que tem uma doença menos intensa, é claro. Nós temos antiácidos ou alginados, que também podem ser usados tipicamente de forma intermitente, mas a terapia clínica da doença do refluxo se fundamenta principalmente na inibição da secreção ácida. E a inibição da secreção ácida, hoje em dia, é com inibidores da bomba de prótons. O primeiro deles foi o omeprazol, nós temos vários outros. Existem outras medidas que eu não vou comentar aqui, mas que são terapias alternativas. Apenas um pequeno comentário, inclusive, atividade física e até treinamento diafragmático pode melhorar a doença do refluxo. Isso é um tema que a gente desenvolve aqui na Universidade Federal do Ceará. Existem também protocolos, hoje ainda experimentais, de tratamentos endoscópicos para a doença do refluxo e, finalmente, a terapia cirúrgica, que é uma terapia importante, muito bem fundamentada, que se faz há décadas, que são muito úteis, que é uma terapia muito útil quando a terapia clínica, com inibição da secreção ácida, não é adequada. Muito bem, os medicamentos disponíveis atualmente e utilizados para a terapia
de inibição da secreção ácida na doença do refluxo são os inibidores de bomba de Potts. Nós listamos aí os diversos inibidores com suas doses padrões, certo? Dose diária padrão. Do omeprazol, 40 mg ao dia, passando pelo pantoprazol, também de 40, o esomeprazol, 20 mg ao dia, deslanzoprazol, 60 mg ao dia. O deslanzoprazol é o único que é um pouco mais diferente dos outros, porque ele tem uma duração mais longa, porque ele é absorvido no intestino proximal, no duodeno e também no ilho. Então, isso prolonga a meia-vida dele. Essa dose é a dose padrão, quando a gente precisa duplicar, então é 2 vezes isso. No caso do omeprazol, 40 mg de manhã, 40 mg à noite, se precisar duplicar. Mas geralmente não é o caso, tá? Um outro medicamento, está aí no rodapé, e eu cito melhor aqui, esse é o medicamento mais recente, o vonoprazana, cuja dose padrão é de 20 mg ao dia. Esse medicamento ele tem uma potência maior ainda de inibição da secreção ácida, relativamente aos IBPs. Um comentário sobre essa potência de inibição da secreção ácida. Veja bem, pessoal. Todos os IBPs e a vonoprazana são muito potentes na inibição da secreção ácida. O ganho terapêutico de um em relação ao outro é baixo. Geralmente não compensa o custo. Então, você não precisa sair passando de cara um medicamento de um preço mais elevado para o paciente, o que não é disponível para distribuição pela rede pública, por exemplo. Tá? Então, muita atenção e bom senso na hora de prescrever os diversos medicamentos. Começa com o mais simples, você vai ter até margem para, posteriormente, modificar para medicamentos mais complexos e mais caros, mais adiante, se o paciente não responder, tá? A inibição da secreção ácida, então, com o inibidor da bomba de Potts, são dois momentos, a terapia inicial, que dura 2 meses, tipicamente, eventualmente pode ir para 3 meses, com uma dose plena antes do café da manhã, meia hora, 1 hora antes do café da manhã. A terapia de manutenção são de 2 formas. Da mesma forma que a terapia inicial, mantém o medicamento, ou de uso intermitente conforme os sintomas. Você vai testar, você vai tentar. Se o paciente conseguir ficar com terapia intermitente, ótimo. Normalmente, os pacientes conseguem ficar com terapia intermitente se eles não têm sintomas com muita frequência. Muita frequência significa mais que 1 vez por semana. A pessoa que tem sintomas 3 vezes por semana, normalmente não fica bem com terapia intermitente, tá? E, evidentemente, você precisa ver se não há um outro fator que prejudique a terapia e que mantenha os sintomas. O fator mais relevante atualmente, que impede, ou pelo menos impede um sucesso da terapia a longo prazo, ou pelo menos mantém os sintomas, é o excesso de peso. Se a pessoa consegue perder um excesso de peso, geralmente, frequentemente, a pessoa tem uma melhora bastante razoável dos sintomas da doença do refluxo. Então, a obesidade e sobrepeso está associada à doença do refluxo e às suas complicações. Da mesma forma, as doenças associadas a excesso de peso e obesidade, particularmente as doenças cardiovasculares, acabam se confundindo aí um pouco com, ou vêm junto com a doença, não se confundem com a doença do refluxo, mas vêm junto com a doença do refluxo, tá? Se não há uma resposta satisfatória inicialmente, tentamos otimizar a terapia medicamentosa. Essa otimização é uma atenção com medicamentos que potencialmente possam prejudicar o tratamento, seja porque modifica a fisiologia esofágica ou porque trazem lesão da mucosa esofágica, que eu cito vários. Você pode reforçar as modificações de estilo de vida. Das modificações de estilo de vida, eu vou citar uma que tem uma relevância importante. Mais adiante eu vou citar mais algumas, tá? Que no caso é o decúbito noturno, durante o sono noturno, ele deve ocorrer pelo menos 2 a
de preferência 3 horas depois da última refeição. É como se diz, né? A pessoa com doença do refluxo, realmente, ela não está apta a comer e se deitar. Então, isso é um mecanismo importante. Como é que você pode gerenciar isso? A pessoa não pode perder café da manhã, não pode perder almoço, para, no final do dia, comer pouco e cedo. Se a pessoa não come nada durante o dia, ela não vai querer saber de doença do refluxo à noite, não. A fome fala mais alto, ela vai comer. Então, precisa organizar os horários e a dieta ao longo do dia, do café da manhã, almoço e janta, para conseguir essa modificação do estilo de vida alimentar. O IBP, pelo menos 30 minutos antes das refeições. Se não melhorou com isso aqui, você duplica a dose antes do café e antes do jantar. E, como eu já falei, evitar medicamentos adversos. Muito bem. E quando você tem, aqui um diapositivo semelhante ao anterior, quando você tem as doenças funcionais, eu não vou me deter nisso aqui, mas apenas para conhecimento, quando tem as doenças funcionais, no caso aqui a pirose funcional ou a hipersensibilidade ao refluxo, desde que não tenha outra doença, certo? Você pode lançar a mão, se precisar de medicamento, de neuromoduladores. Esses neuromoduladores geralmente são antidepressivos, em dose baixa. Eles modulam a sensação, o desconforto da dor ou da pirose retroesternal, tá? Na doença refratária, precisamos ter atenção a 3 aspectos. Então, a doença refratária é aquela que a pessoa persiste com sintomas, pelo menos não houve melhora maior que 50% dos sintomas, apesar do tratamento ótimo. Se o sintoma... Existem 3 categorias, 3 possibilidades de doença refratária, depois de investigado. Geralmente, essa avaliação é um serviço mais especializado, tá? Apenas para conhecimento dos senhores aqui, de quem tiver interesse. Ou o refluxo não tem nada a ver com o sintoma, ou seja, não é doença do refluxo, então é outro diagnóstico. Ou, isso não é comum, a inibição ácida foi insuficiente, inibição ácida insuficiente. Aí, nesse caso aqui, é mudar de medicamento. Hoje nós temos a vonoprazana. Essa inibição ácida insuficiente pode ocorrer por questões genéticas. Certo? Ou então, o refluxo é não ácido. Esse refluxo não ácido, ele é um tanto duvidoso. Então, muito cuidado ao categorizar um paciente como tendo refluxo não ácido. Ou, pelo menos, como o refluxo não ácido sendo responsável pelos sintomas. Isso não é bem definido, tá? Mas a gente sabe que existem refluxos não ácidos, sim. E que esses refluxos causam sintomas. Apenas é uma questão um tanto confusa na prática médica e nas evidências médicas. Um outro ponto importante e diferente na terapia da doença do refluxo é quando o paciente apresenta manifestações extraesofágicas. As manifestações extraesofágicas carecem de um padrão diagnóstico. O diagnóstico da doença do refluxo com manifestações extraesofágicas depende do diagnóstico da doença esofágica. Não há doença do refluxo com manifestação extraesofágica sem a doença esofágica, pelo menos no conceito atual. Então, tanto o conceito quanto o diagnóstico é um tanto empírico, muitas vezes. O tratamento padrão é com IBP, mas estes pacientes exigem uma dose dupla antes do café da manhã e antes do jantar. E a duração também se prolonga por pelo menos 3 meses. Apenas para conhecimento, a doença do refluxo é uma doença benigna, é uma doença que dificilmente traz complicações, na grande maioria dos casos, mas as 2 complicações diretamente associadas a esta doença são a estenose péptica, você vê várias cicatrizações, a mucosa repuxada do esôfago distal, isso vai causar disfagia. Ou, isso aqui é esôfago, mas você vê que esse epitélio é diferente, o epitélio esofágico, esse mais branquinho aqui. Esse epitélio diferente no esôfago é o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett está associado a um risco um pouco maior do desenvolvimento de câncer de esôfago. Tá? Então, essas são as 2 complicações principais da doença do refluxo. E com relação ao esôfago de Barrett, também apenas para um conhecimento rápido, então consiste de um epitélio colunar no esôfago distal, tipicamente com metaplasia intestinal,
em continuidade com a cárdia, com o estômago. Como é uma situação que aumenta um pouco o risco de câncer de esôfago, se faz um rastreamento endoscópico de tempos em tempos, tipicamente a cada 2 anos, podendo variar um pouco conforme o ambiente ou a disponibilidade dos exames. Quando há displasia de baixo grau, normalmente a gente reavalia mais precocemente, em até 6 meses. Quando há displasia de alto grau, isso já exige uma intervenção terapêutica, certo? Como eu falei, é um fator de risco para câncer de esôfago, né? O esôfago de Barrett. Eu vou finalizar, não exatamente agora, nós temos alguns diapositivos com as recomendações atuais do Consenso Brasileiro de Doenças do Refluxo Gastroesofágico, que vai ser lançado agora, no final deste mês de novembro, na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, no Rio de Janeiro. Consenso este que nós tivemos a honra de participar na elaboração. Então, esse consenso ele foi elaborado fazendo várias perguntas importantes na abordagem desses doentes. A primeira é: há diferença de tratamento entre as formas erosiva e não erosiva da doença do refluxo? Então, o consenso diz que não há diferença. O tratamento é semelhante entre estas duas formas. E o tratamento é com bloqueio da secreção ácida, tipicamente com IBP, eventualmente com a vonoprazana, que é um bloqueador ácido potássio competitivo. As medidas comportamentais são recomendadas no tratamento da doença do refluxo? Da doença do refluxo? Sim. Contudo, essas medidas comportamentais elas devem ser individualizadas, caso a caso. Mas sim, particularmente, se evitar o decúbito noturno, depois de uma refeição, certo? 2, 3 horas depois da última refeição, à noite, a pessoa deve se deitar. E essa refeição à noite ainda deve ser pouco calórica e pouco volumosa, tá? E outra recomendação condicional, uma recomendação com a força baixa, é evitar alguns alimentos que o paciente percebe que provoca refluxo. Geralmente, esses alimentos são alimentos gordurosos ou frituras. Café ou chocolate, algumas pessoas também podem provocar refluxo. Eu queria fazer um comentário aqui que não tem a menor evidência, e às vezes a gente vê um viés, um desvio, uma inadequação de orientações. Nem sempre uma refeição ácida provoca sintomas. Então, por exemplo, você não precisa sair restringindo a ingestão de frutas ácidas de forma indiscriminada, apenas se o paciente relatar que tem sintoma com aquela fruta. Não precisa sair cortando e prejudicando, eventualmente, uma dieta que muitas vezes já é inadequada de um paciente que, em algumas situações, dependendo do contexto socioeconômico, já vem com uma carência dietética, do ponto de vista qualitativo, importante. Tá? Então, cuidado nessas recomendações, para não prejudicar a dieta. Tá? Não há evidência que a dieta seja crítica no tratamento da doença do refluxo, exceto o consumo de gordura e fritura, principalmente porque vai aumentar o peso, tá? Então, cuidado. Essa recomendação é condicional. Existem diferença de resultados clínicos entre os diferentes inibidores da bomba de prótons? É outra questão comentada pelo consenso. Não há diferença. Todos são eficientes na doença do refluxo. Tá? Então, você vai escolher o mais disponível. A minha recomendação em particular é que comece com o mais disponível, o de custo menor, até mesmo porque depois você vai ter uma margem para modificar este medicamento se a terapia inicial não foi adequada, tá? Bom, eu não posso fazer comentários aqui sobre questões de armazenamento de medicamento, que eventualmente pode perder eficácia, tá? Aqui os comentários, não há diferença entre os diversos IBPs, desde que eles estejam na validade, armazenados de forma adequada, estejam funcionando, tá? Evidentemente. No tratamento da DRGE, há diferença de resultados clínicos
obtidos com IBPs e bloqueadores ácidos potássio competitivos, chamados PCABs. No caso, nós temos no mercado vonoprazana. Bom, diferença há, mas muito pouca. O uso da vonoprazana é uma opção terapêutica mais adequada para o tratamento da doença do refluxo erosiva. Não existe diferença na frequência de eventos adversos entre IBPs e vonoprazana. A vonoprazana, ela se demonstrou com eficiência um pouco maior que os IBPs, quase 20% maior, na verdade, na cicatrização da doença do refluxo erosiva mais intensa, grau C ou D. Mas isso não significa que você vai prescrever vonoprazana de cara para essas esofagites, tá? Apenas se o efeito não for adequado, tá? O vonoprazana é um medicamento de segunda linha. Mas sim, ela é um pouco mais eficiente nos casos de esofagite mais intensas. Esta pergunta é importante, e é um viés que a gente encontra na prática médica não raramente. Os procinéticos, bromopirida, doperidona, metoclopramida, são recomendados para o tratamento da doença do refluxo? Não. Os procinéticos não têm efeitos na doença do refluxo. Tá? Não tem efeito. Não melhoram a pressão do esfíncter esofágico inferior, não melhoram a motilidade esofágica. De quebra, muitos procinéticos, a doperidona, aliás, é um medicamento muito seguro, mas o uso prolongado em idosos, dependendo se esse idoso tiver um distúrbio de condução ventricular, com intervalo QT aumentado, a doperidona está associada à morte súbita. Ninguém usa doperidona por mais de uma semana, em idosos, numa dose plena. Tá? Você pode ter problema. Então, assim, não se usa. Não se usa. Bom, esses medicamentos, eles têm um efeito terapêutico importante, e são os únicos medicamentos disponíveis para gastroparesia. Nós temos a gastroparesia do diabético, que é a mais comum, e a gastroparesia idiopática. Temos também gastroparesia na esclerodermia sistêmica. Nestes casos, depois de uma avaliação cardiológica, se justifica o uso prolongado de doperidona, no caso, que é o que nós temos disponível, mais disponível, tá? Mas nestes casos, você vai estar tratando a gastroparesia, que pode piorar o refluxo. Tá ok? Isso é importante, tá? Quais as alternativas terapêuticas no tratamento da DRGE refratária aos IBPs? Então, nós já comentamos algumas, tá? Vonoprazana é uma terapia, é uma opção, tem um efeito melhor na esofagite erosiva. Você pode estender o tempo de tratamento com dose padrão do IBP. Você pode aumentar a dose do IBP antes do café da manhã, antes do jantar. Você pode trocar por outro IBP da mesma classe terapêutica. Não há uma regra, eu vou trocar A por B, não. Então, só troca. Tá? A cirurgia de refluxo pode ser uma opção também, em pacientes alucinados com diagnóstico bem definido, em um serviço especializado, evidentemente. Qual conduta farmacológica no tratamento medicamentoso de manutenção? Então, nós já vimos isso também. O tratamento de manutenção da DRGE, que foi tratada satisfatoriamente por IBP ou PCAB, consiste na administração de IBP ou PCAB sob uso contínuo, dose plena ou meia dose, a gente pode tentar reduzir a dose, ou então sob demanda, conforme os sintomas. Existem riscos na utilização de inibidores da bomba de prótons por período prolongado? Muito bem, este consenso traz a seguinte recomendação. Não estão estabelecidas conclusões definitivas quanto a riscos maiores do uso prolongado de IBPs. Entretanto, em função da possibilidade de eventualidades não previstas, merecem mais atenção pacientes idosos, imunodeprimidos, bem como os com maior risco de enfermidades ósseas, renais, deficientes de ferro, vitamina D, vitamina B12, magnésio ou cálcio. Bom, isso porque os IBPs, eles parecem sim aumentar o risco, a evidência de efeito colateral mais importante é isso, de infecções intestinais. Tá? De infecções intestinais. Pode também modificar a flora bacteriana, favorecendo infecção por exemplo, Clostridium difficile. Tá? E aí a colite pseudomembranosa.
A inibição da secreção ácida prejudica a absorção de cálcio, além de outros nutrientes, como vitamina B12. Se há um prejuízo da absorção de cálcio, teoricamente você pode ter um prejuízo na calcificação óssea e aí piora de uma osteoporose crítica em idosos. Então você deve dar atenção a isso, quando se tem uso prolongado desses medicamentos. Os outros efeitos colaterais, como, por exemplo, o risco de demência, que frequentemente o paciente se preocupa, isso não é bem definido de forma nenhuma, ok? Como tratar o refluxo não ácido? Já chamei a atenção que o refluxo não ácido é uma condição clínica que existe, mas ela não é algo bem padronizado, principalmente no sentido da relação do refluxo com os sintomas. Contudo, a recomendação do consenso é o seguinte: modalidades terapêuticas têm sido propostas para o tratamento do refluxo não ácido, mas os estudos não têm apresentado conclusões definitivas. A conduta terapêutica é, portanto, por tentativa e deve ser considerada caso a caso. Pode incluir modificações comportamentais, aumento da supressão ácida. Então, o refluxo não ácido, a gente trata, geralmente, com inibição da secreção ácida, porque geralmente tem ácido também. É o que nós temos a fazer. Podemos usar um medicamento de proteção ou de barreira do refluxo, como o alginato. Podemos usar o baclofeno, que diminui o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Contudo, o baclofeno está associado a muitos efeitos colaterais, tontura, distúrbio de movimento, ou outros medicamentos, incluindo poscinéticos, mas lembrem-se, quando há gastroparesia. Ou, eventualmente, cirurgia de refluxo em pacientes criteriosamente selecionados. Quando está indicado o tratamento cirúrgico ou endoscópico na doença do refluxo? Bom, o tratamento cirúrgico, ele está indicado, segundo esse consenso, que é um consenso clínico da Federação Brasileira de Gastroenterologia, quando a esofagite de refluxo é mais intensa, grau C ou D, quando há hérnias hiatais sintomáticas maiores que ou em torno de 5 centímetros, isso significa um defeito da barreira anti-refluxo mais importante, quando há eventos adversos ou refratariedade aos BPs, neste caso de refratariedade, o diagnóstico de doença do refluxo precisa ser bem estabelecido para se indicar a cirurgia. No caso de refluxo fracamente ácido comprovado, em casos selecionados, com evidente associação sintomática. Bom, esse último caso aqui, você deve ter bem mais cuidado e essa decisão deve ser reservada para serviços mais especializados, tá? O tratamento endoscópico, ele não existe atualmente, apesar de há várias metodologias, mas ele não é bem padronizado, então não deve fazer parte rotineira da terapia anti-refluxo. No momento presente, pelo menos, tá? A indicação terapêutica para o uso de alginato no tratamento da DRGE, o alginato, ele forma camada no esôfago proximal e a justificativa do fabricante é que isso é como se fosse uma tela de proteção, então diminui a quantidade de refluxo, tá? É confuso isso porque junto com o alginato normalmente tem antiácido também. Ele é benéfico no controle de sintomas, mas tem sido demonstrado que ele é benéfico na pirose ou regurgitação, bem menos eficientes com o IBP, claro, mas pode ser benéfico. Quando comparado ao placebo, não há diferenças nos eventos adversos. Então, um medicamento seguro. As evidências do seu uso são baixas e a força de recomendação é condicional. Bom, de qualquer forma, em uma doença do refluxo leve, ou então como uma terapia complementar, você pode pensar em usá-lo, tá? Muito bem. Acho que nós vamos finalizar com essa última pergunta. E o teste terapêutico? Nós já vimos antes. Quando prescrever? Bom, este consenso também concluiu que o uso empírico do IBP por 8 semanas consiste em abordagem diagnóstica terapêutica controversa, que não deve ser realizado rotineiramente, mas apenas em casos selecionados. Nós comentamos anteriormente uma recomendação que nós fizemos com essa aula, quando é que nós podemos utilizar a terapia empírica na doença do refluxo, tá? Bom, obrigado. Mais uma vez, foi um prazer participar desse projeto.
Até mais. Professor Miguel, não tem mais nada do que a gente possa perguntar. Eu acho que os colegas vão se deliciar também na forma assíncrona, né? Nós vamos estar disponibilizando daqui a uns 3, 5 dias lá na plataforma do YouTube oficial aqui do NUTEDS. E assim, é claro que o professor está disposto, deve ter alguma mídia social, então está aqui nos seus ambulatórios, nos seus locais de pesquisa. Então, o que eu iria perguntar, você já falou a respeito das recomendações, que são tanto as intervenções terapêuticas quanto as terapêuticas farmacológicas quanto as não farmacológicas. Então, o que eu posso apenas parabenizar, o Ceará está muito bem representado na sociedade brasileira, né, de gastro, né, em relação às recomendações, e assim, convidá-lo agora a participar e a vir trazer aqui as suas pesquisas, e enfim, esses canais de comunicação que nós temos aqui, né, digitais, estão à sua disposição. Se eu quiser dar fechamento, talvez um take-home message, talvez, não sei, fique à vontade. Não, Sheila, eu acho que eu falei tudo. Mais uma vez, vou apenas me disponibilizar para esse projeto de vocês, que eu acho de extrema importância, porque você consegue alcançar um público maior. E eu tive como objetivo aqui não apenas mostrar um pouco da doença do refluxo, que é bem mais complexa do que isso, tem muitos outros aspectos que nós não abordamos aqui, mas, além disso, tentar quebrar alguns vieses que a gente vê na prática clínica, como o não reconhecer que a endoscopia ela pode ser normal quem tem doença do refluxo, não se deve achar que, porque melhorou com o tratamento medicamentoso, aquilo é doença do refluxo, pode não ser, pode ser outro fenótipo. É muito comum o uso indiscriminado de hipocinéticos que não servem para a doença do refluxo. Eles são úteis na gastroparesia, tá? Então, esses são vieses que eu ressaltei aqui e trouxe também essas conclusões do consenso atual, que vai ser publicado agora ainda. Então, prazer, eu estou à disposição.